palavra, a espada que você trouxe. Uns trouxeram a Bíblia, outros o celular. Não importa, irmãos. O que importa é se você está com essa espada aí de alguma forma, aí junto com você. Abre aí no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Em outras versões dizem: portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Pergunte isso aí ao irmão que está do teu lado aí. Diga assim: vocês não têm muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, ou em outras versões, um côvado que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Agora diga assim: busquem, pois. Diga mais forte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, diga mais forte, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Amém? Aplauda ao Senhor, irmão, por essa palavra. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, trazendo uma palavra, Senhor Deus, de conforto, de consolo, de exortação. Mais uma palavra, Senhor Deus, a tua palavra diz que a tua palavra, ela penetra em nós e divide juntas e medulas. Que essa palavra tão penetrante, Senhor Deus, ela penetre os nossos corações. Que ela chegue, Senhor Deus, no mais profundo do íntimo, Senhor Deus, de cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite. E que provoque a transformação que o teu Espírito Santo desejar. E eu creio, Senhor Deus, pela fé, que essa palavra, chegando no coração dos teus filhos, ela vai germinar.
e vai dar muito fruto para a glória do teu nome. Se você crer, diga amém. Aleluia. Hoje nós vamos parando mais um pouco para tossir. Mas irmãos, hoje nós vivemos em uma sociedade. Aumenta só mais um pouquinho aí para mim aí, para ouvir alguma coisa. Hoje nós vivemos em uma sociedade, em um mundo onde as pessoas elas vivem em uma busca incessante pela riqueza, por status. As pessoas querem resolver as suas vidas de uma vez por todas, do dia para a noite. Se você conhece alguém e essa pessoa está do seu lado, não olhe não, só pense. Quem não conhece uma pessoa que ela quer mudar de vida de uma hora para outra? Ela quer transformar a sua vida. Hoje ela está de aluguel, não tem um carrinho, não tem uma moto, está lá com uma bikezinha, mas ela diz, amanhã eu vou ter a casa, vou ter o carro. Hoje, esse é o reflexo, irmãos, da sociedade em que nós vivemos. Hoje, irmãos, as pessoas elas não querem mais se capacitar, passar 4 anos, 5 anos, 6 anos em uma faculdade. Hoje as pessoas elas não querem mais fazer um curso técnico. Elas não querem mais se capacitar, elas acham que isso é coisa do passado. E que agora as pessoas, elas de repente, num piscar de olhos, a sua vida ela é transformada, sem que ela precise fazer nada para isso. Ninguém busca mais, irmãos, uma especialização. Eu lembro que quando eu me formei, eu comecei logo a trabalhar. Mas a primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi me especializar. Na verdade, no último período da faculdade, a primeira coisa que eu fiz, eu já estava fazendo um curso de aperfeiçoamento em estética. E quando eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar, que eu fui depois lá para a cidade de Assaré, para a minha terra natal, a capital, que eu comecei a ganhar mais um dinheirinho, o que foi que eu fiz? Marquei logo para fazer minha especialização. E nesses quase 13 anos, eu não sei quantos cursos eu já fiz. Mas, irmãos, se nós formos ver hoje na sociedade em que nós vivemos, poucas são as pessoas hoje que querem investir no estudo, por exemplo. Poucas são as pessoas hoje, elas até querem fazer uma faculdade, mas muitas vezes desistem no meio do caminho. Faculdade não é fácil, é difícil, principalmente para quem sabe o que é a liseira da vida. Eu vi o que era a liseira da vida, irmão, quando eu fui morar lá na cidade de Quixadá, para fazer a minha faculdade. E quando eu morava em Quixadá, irmãos, eu não conto quantas vezes eu não abri uma latinha de quitute. Quantas vezes eu não misturei o quitute no miojo. E o caldo? O caldo do miojo. Não tinha nada mais. Mas tudo isso, irmãos, insistindo e perseverando, acreditando que um dia aquela situação mudaria. Que um dia aquela situação difícil, ela passaria a não ser mais tão difícil, que eu teria o prazer de ter uma renda. Só que, irmãos, hoje as coisas estão diferentes. As pessoas elas não querem mais trabalhar. Elas não querem mais juntar devagarzinho aquele dinheirinho. Elas não querem juntar devagarzinho até dar entrada na casa. Elas não querem mais juntar um pouquinho de dinheiro devagarzinho para dar entrada no carro. As pessoas não querem, irmãos. Elas querem que de repente as coisas mudem, como se fosse um jogo de sorte, que amanhã ela fosse acordar, ou então que ela deitasse, sonhasse com 6 números da Mega Sena, e ela dissesse, pronto, agora é minha vez, estou rico.
e fazer igual aquela mulher, né, que estava lá no posto de saúde, a coitada. Ganhei. Tá, fizeram um alvoroço lá no posto de saúde. Ganhei. Quando foram ver, ela tinha marcado assim uns seis jogos. Aí ela acertou o número em um número em outro. Aí fez os 6. Aí disse que tinha ganhado. Ganhou nada. Ficou rico, tô rico, tô pobre. Irmãos, na minha época de criança, o meu avô materno, falecido, senhor Irismar. O meu avô, ele era um pequeno fazendeiro lá em Assaré. Dono de muita terra, dono de muito gado para a realidade local. Mas, meus irmãos, eu lembro que meu avô, ele tinha vários moradores nas terras dele, nos terrenos. Muitas pessoas moravam, famílias moravam nos terrenos, para cuidar do gado, para cuidar das plantações, para cuidar dos terrenos, ajeitar a cerca que estava quebrando, fazer isso, fazer aquilo. Tinha gente para trabalhar. Na minha época de criança, irmãos, a gente via pessoas que iriam trabalhar na roça. Quando você abria a boca para dizer assim, rapaz, eu estou atrás de uma pessoa para brocar uma terra, você achava. Quando você abria a boca para dizer que você queria plantar, você achava quem fosse plantar. Quando você abria a boca para procurar uma pessoa para colher, tinha gente para colher. Mas se hoje você for, irmãos, principalmente para esse interior, eu que ainda trabalho lá na cidade de Aiuaba, região metropolitana do Assaré. Aiuaba, irmãos, os relatos que eu recebo dentro do consultório, eu sempre pergunto, né, para os meus pacientes agricultores: e aí, como é que tá? Choveu muito, choveu pouco? Como é que tá? Já plantou? Doutor, tá difícil demais, a gente não acha mais não. Hoje o dono da terra está tendo que plantar porque não tem quem vá. Hoje estão querendo pagar caro e o camarada disse que vai e não aparece. Essa é a realidade de hoje, irmãos, da nossa sociedade. Igual tem, irmãos, animais em extinção. Hoje ninguém encontra mais homem disposto para trabalhar, não. Está em extinção, irmão. São pessoas hoje, eu não vou nem falar no âmbito da roça, no âmbito da agricultura, que eu sei que é um trabalho pesado, é um trabalho penoso. Não é todo mundo que aguenta estar lá no pingo do meio-dia, lá, brocando, arrancando um toco, plantando. Não é fácil não, irmão. Mas hoje até para ficar debaixo de um teto, no ar-condicionado, de frente para um computador, você não acha mais gente para trabalhar. As pessoas querem um emprego, mas não querem trabalhar. Quer ganhar, mas não quer trabalhar. Olha que loucura, irmão. Hoje você contrata uma pessoa, um funcionário, rapidamente você é obrigado a demitir aquele funcionário porque ele não quer fazer a função. Hoje você contrata um funcionário, no primeiro dia do mês ele já está pensando no funcionário no dia 30 para receber o dinheiro. E ele não quer fazer aquele serviço da forma como é para fazer. Na minha época, irmãos, quando faltava emprego, irmãos, não se distraia. Não fique disperso, deixa o povo andar aí, eu não sei o que está acontecendo. Se for alguma coisa que der para passar, em nome de Jesus, não vamos ficar transitando não, tá bom? Mas vamos prestar atenção na palavra. Você veio para ouvir a palavra, amém? Então, irmãos, essa é a realidade de hoje que nós vivemos. As pessoas, elas não querem mais trabalhar. Na minha época de criança, irmãos, quando faltava emprego da prefeitura, e quanto menor a cidade, você vai ver que a realidade das pessoas é a seguinte, é até engraçado. Porque quando o prefeito dela ganha, ela passa 4 anos rica.
Aí quando perde é 4 anos pobre. Ô vida difícil, irmão. Prefeito ganhou, eita, pronto, agora eu estou me achando. Chega, anda de nariz empinado, os peitos estufados, porque está empregado na prefeitura. Aí a mulher e o homem podendo dizer assim: rapaz, pode ser que dure só 4 anos, eu vou me especializar, eu vou fazer um curso, porque daqui a 4 anos pode ser que não dê mais certo. Se tiver gente aqui desse jeito, então já toma a dica aí, irmão. Porque se você foi do lado de Gleidson e está empregado, na próxima já não é mais ele, pode ser outro e você pode sair. Então bota isso na tua meta, irmãos, para daqui a 4 anos você estar aí independente da prefeitura, para você não ficar igual o povo lá da minha cidade, 4 anos rico, 4 anos pobre, 4 anos rico, 4 anos pobre. E esse ciclo não se acaba nunca. Mas na minha época, irmãos, quando faltava emprego na prefeitura, que era quem empregava, as pessoas elas procuravam um trabalho. Faltou emprego? Não, então a gente vai ver o que é que a gente vai fazer, não vamos morrer de fome. Hoje em dia, irmão, não tem isso não. A pessoa fica em casa, deitada. O que foi? Até fica na depressão. Dá logo uma depressão. O que foi, menino? Não, porque não tem emprego. Como assim, irmão? Não tem emprego, mas tem trabalho. Vai arrumar uma coisa para fazer. Se especializar, fazer um curso técnico. Viajar, ver aí, dá teus pulos, irmão. Mas sai dessa mesmice, sai desse comodismo. Nós não temos mais, irmãos, a geração de Daniel. A geração de Daniel, irmãos, é aquela geração que começava a orar hoje por uma bênção. No outro dia não recebia, continuava orando. Orava 10 dias, 15 dias, 21 dias, como Daniel orou. Daniel orou 21 dias, irmãos, até ele receber a bênção. A palavra do Senhor diz que quando Daniel orava, existia uma guerra no mundo espiritual, travando para que aquela bênção não chegasse até ele. Mas ele perseverou em oração, irmãos, e ele tomou posse daquela bênção. Hoje em dia, irmãos, a gente não vê mais isso. A gente vê um povo que diz assim: pastor, pastor, não está dando nada certo. O que foi, meu filho? O que foi, minha filha? O que é que está acontecendo? Pastor, já orei tanto, pastor, e a porta não se abre. Meu filho, você começou a orar quando? Ontem, pastor. Aí fica difícil, irmão. Nós vivemos hoje em uma sociedade imediatista. Nós vivemos hoje, olhamos para os nossos jovens, mas nessa noite você vai declarar, diga assim: eu faço parte da geração de Daniel. Eu não faço parte dessa geração imediatista. Irmãos, você não pode viver querendo as coisas de imediato. Coloca aí o tema, por favor. Viva hoje, irmão. Basta cada dia o seu mal. Muitas vezes nós queremos, o ser humano ele é complicado, irmão. Porque ele nunca quer viver o hoje. O ser humano ele não pensa para o que está acontecendo hoje, irmão. Ou ele vive preso no passado, com o que aconteceu lá atrás, ou ele vive numa busca incessante por um futuro que não tem nada nas mãos dele. O amanhã, irmãos, não está no seu poder. Você não tem poder pelo amanhã. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair da porta dessa igreja. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, se eu e você podemos acordar ou não no dia de amanhã. Se nós teremos essa pessoa que está do nosso lado. Mas a geração hoje, ela é imediatista. Ela não quer viver o hoje. Planejar o futuro, irmão, sem deixar que a ansiedade tome conta de você.
Uma boa parte, irmãos, da nossa geração, ela é imediatista. Na minha época, irmãos, um dia desse, as pessoas viviam em busca de melhorar a vida, mas não morriam porque passavam alguns anos sem conquistar. Para quem tem mais de 30, irmão, para quem não é dessa geração 2000, para quem é um pouquinho antes dessa geração aí, anos 80, ou um pouquinho antes, alguns um pouquinho antes, né? Mas nessa geração antes de 2000, irmãos, nós vemos, irmãos, eu lembro muito, isso é nítido na minha mente, pessoas ralando, pessoas indo atrás, a gente vendo as pessoas devagarzinho conquistando as coisas. Hoje as pessoas não querem. Se você for uma dessas pessoas, irmão, está repreendido toda a ansiedade da tua vida, todo imediatismo da tua vida. Porque você, a partir de hoje, você vai passar a olhar para o seu futuro e olhar para o seu presente, deixando que a cada dia basta o seu mal. Planejar o futuro, irmão, não quer dizer que você vai planejar com ansiedade. Quer dizer que você vai deixar a ansiedade de lado, vai colocar a sua confiança no Senhor, confiando que Ele vai agir na sua vida nesse período de espera. Eu sei que hoje, irmãos, muitos de nós, muitas pessoas caem em ciladas, caem em propostas tentadoras, propostas de ganhos irreais, propostas que até parecem boas, mas tudo isso movido pela ansiedade, você muitas vezes acaba aceitando. E olha como é que Jesus inicia esse texto de Mateus capítulo 6. No primeiro versículo ele diz: portanto, não andeis ansiosos. Meus irmãos, Jesus nos chama a deixarmos a ansiedade para vivermos uma vida de fé. É por isso que ele relaciona a ansiedade com homens de pequena fé. Jesus faz essa correlação entre uma pessoa ansiosa e um homem que tem pouca fé. Não deve haver lugar para ansiedade na nossa vida, irmãos, porque quando você deixa a ansiedade tomar conta da sua vida, você está declarando que você não confia em Deus. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Todo o nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele é baseado na fé. A verdade, irmãos, é que a ansiedade, ela não resolve absolutamente nada na nossa vida. Quantas vezes, quando você esteve ansioso, você conseguiu resolver alguma coisa? Quantas vezes no momento em que você se pegou louco, alucinado para resolver um problema, deixou a ansiedade chegar até você e você não sabia nem o que era que você iria fazer? Por quê? Porque a ansiedade, ela começou a tragar a sua vida. E Jesus disse: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu vou repetir. Qual de vocês, por mais ansioso ou ansiosa que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, o côvado era uma medida de aproximadamente meio metro. Alguns diziam que é a distância do cotovelo até a ponta da mão. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você, irmãos? É que na nossa jornada, na nossa caminhada,
a nossa ansiedade não vai acrescentar sequer meio metro na nossa caminhada. Ou seja, Jesus está dizendo que a sua ansiedade e a minha ansiedade, ela é inútil. Não adianta. Faça assim. Faça assim, irmão. Tenha calma. Vai dar certo. Mas entenda, irmão. Jesus não está dizendo que nós não temos responsabilidades. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso viver consciente da minha responsabilidade sem ser oprimido pela ansiedade. Eu posso viver consciente da minha responsabilidade sem deixar que a ansiedade me oprima. Quando eu falo de ansiedade, irmãos, é porque Deus nos ensina a fazer a nossa parte. Jesus não está dizendo que a semelhança dos lírios do campo ou das aves, a gente não precisa trabalhar. Que a semelhança deles, que não trabalham, nós também não precisamos trabalhar. Jesus está dizendo que se eles que nem trabalham, têm um Pai que cuida deles, tem a brevidade de vida, a erva que existe hoje, mas amanhã é lançada no fogo, amanhã, Ele diz para mim e para você, vocês valem muito mais do que eles. Ei, irmão, você vale muito mais do que as aves dos céus, mais do que os lírios do campo. Quem é a imagem e semelhança de Deus, irmão? São as aves e os lírios? Diga, não, sou eu. Diga, sou eu. Você é a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Se a natureza chama a atenção de Deus, e animais e plantas são importantes aos olhos de Deus, quanto mais vocês que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais nós, irmãos. Mas nós precisamos fazer uma distinção. As aves, irmãos, elas não trabalham, porque não foi passado para elas nenhum comissionamento de trabalhar. Mas desde o primeiro homem que surgiu nessa terra, chamado de Adão, Deus deu duas funções para Adão. A primeira função que Ele deu para Adão era para que ele cuidasse da terra. E a segunda função era para que ele lavrasse a terra. Jesus, Ele nunca disse para mim e para você, irmãos, para nós ficarmos sentados, parados, deitados em uma rede, na sombra, com água fresca, com um copo lá de água de coco, esperando que as coisas caiam do céu, irmão. Em nenhum momento a gente encontra isso nas Escrituras. Mas tem um bocado de crente iludido. Tem um bocado de gente iludida porque diz assim, não, estou orando. Vou esperar, vou aguardar, não faz nada não. Estou orando. E aí, meu filho, aí, está indo atrás, mandou os currículos. Estou orando, pastor. Não, meu filho, mas manda o currículo. Não, pastor, estou orando, Deus vai apresentar. Mas o currículo, não acha que deve... Não, pastor, não, eu estou orando. Meu filho, aí tu foi atrás de algum emprego na tua área? Não, pastor, eu estou orando, porque eu recebi uma palavra do profeta, sabe, pastor, eu estava no meio da rua, aí chegou um cabo e disse assim, ó, não precisa tu ir para canto nenhum não, que Deus vai mandar uma pessoa, já ela vai te ligar, e o emprego está garantido. Aí eu estou esperando, pastor. Aí passa uma semana, passa duas, passa um mês, passa dois. E aí, meu filho, eu estou esperando pela palavra, hein? Mas tu não, homem, aproveita, usa a palavra e usa também um pouquinho daí do teu esforço, manda os currículos, vai atrás. Não, pastor, eu vou esperar pela palavra. Dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nada. Aí chega a hora do cara dizer assim, meu filho, aí
Não, não tô não, pastor. Aí apareceu aqui a meninazinha para namorar e a gente vai casar. Vai, filho, sem trabalhar. Será se dá certo, irmão? Dá não, irmão. Essa semana nós tivemos 2 casamentos. Quinta-feira o casamento de Jéssica e Lucas. Foi uma bênção. E ontem tivemos o casamento de Glória e Júnior, amém? Aplauda aí ao Senhor, irmão. Foi uma bênção, os casamentos foram uma bênção, né? Cada um com seu jeitinho, cada um com sua particularidade, né? Mas tá aí, ó, Jéssica e Lucas, Jéssica trabalha, Lucas trabalha, Júnior trabalha, Glória trabalha. As meninas dentro de casa trabalham também, tem que ajudar a mãe e tudo. Porque, irmãos, iniciar um relacionamento já com crise financeira, irmão, é pedir para dar errado, é pedir para não dar certo, é pedir para fracassar, porque ninguém vive só de amor não, irmão. Tem que botar a comida dentro de casa. Fica o alerta aqui para os homens que querem casar. Trabalho, que mulher não é barato não. Tá pensando que é só botar a mulher dentro de casa e botar o arroz, o feijão, o macarrão e um frango lá? A mulher faz irmão, a mulher faz sobrancelha, faz cabelo, quer fazer um banho de lua, quer não sei o que, irmão, é coisa. Antes de tu enfrentar essa batalha que tu quer pela frente, irmão, olha logo se tu pode. Se tu não puder, irmão, não enfrenta não, espera mais um pouquinho, até a hora que tu puder. Porque senão não vai dar certo, irmão. Então fica aí o alerta para os namorados, noivos, que estejam aí querendo, né, entrar aí para o rol dos casados. Casamento é uma bênção, irmão. Casamento é um projeto de Deus. É uma instituição criada por Deus. Mas você precisa se preparar. A você não enfrentar de todo jeito, porque senão de todo jeito pode acabar. Amém? Se preparem. Então, irmãos, você pode planejar, sonhar. Tudo é lícito, irmãos, tudo é válido. Mas você precisa fazer isso livre de toda opressão e de toda ansiedade. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que o ato da ansiedade chama toda a responsabilidade de sustento para você. Sempre que você anda ansioso, irmão, você tira a sua confiança de Deus. E você está passando uma mensagem para Deus assim: o Senhor não tem capacidade de me dar isso, de suprir isso. Então eu vou suprir através de mim mesmo, com a minha própria força. Essa é a mensagem que muitas vezes você passa para Deus. Que Deus não tem a capacidade de suprir com as suas necessidades. Mas a fé, irmãos, nos leva a um lugar onde mesmo quando a gente cumpre com a nossa responsabilidade, a gente sabe que pode contar com a ação de Deus. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Coloca aí, por favor. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele está confirmando as palavras de Jesus, irmão. Ele está dizendo assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Quanta gente, irmãos, tem sido oprimida, massacrada, destruída pela ansiedade, quando poderia estar vivendo a paz de Deus.
Quantas pessoas, irmãos, não poderiam sentir essa paz que excede todo o entendimento dentro de si, mas estão sendo massacradas por uma ansiedade violenta. E a paz que se obtém, irmãos, quando fazemos de Deus a nossa fonte, quando reconhecemos que não podemos conseguir tudo sozinhos. Quando você reconhece, irmãos, que você não é autossuficiente, que você depende de um Deus, que Ele supre com todas as nossas necessidades. Quando você reconhece que Ele é a fonte, é dele que jorra, é Ele quem provê, Ele é o teu provedor, não é das suas próprias mãos, não é da sua própria força, mas é dele que vem através da graça dele sobre a sua vida. A providência vem dele, irmãos. Irmãos, a nossa fé e confiança não é sentar para fazer nada, deixando de cumprir a nossa responsabilidade, mas cumprir esperando a providência de Deus. Abre aí lá em Salmo 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Irmãos, o Senhor não está dizendo que não deve haver sentinelas na cidade. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que se Ele não guardar a cidade, o trabalho da sentinela é inútil. Quando Ele fala, irmãos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, não significa que nós não temos que edificar a nossa casa, que nós não precisamos ter a responsabilidade de edificar a nossa casa, mas Ele está chamando a minha atenção e a sua atenção na importância primordial de tê-lo junto de nós, edificando essa casa. Ele quer que você chame Ele, irmãos. Ele está dizendo assim: olha, continua cumprindo a responsabilidade que está sobre você, continua cumprindo o que foi designado a você, mas deixa eu te dizer, eu quero fazer parte de tudo isso. Eu quero me tornar participante da tua vida, porque, irmão, se você deixar Deus participar da tua vida, não seguir mais só com as tuas forças, mas você começar a usar a força dele ao seu favor, você vai ver que vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve, irmãos. Seguir a Jesus, irmão, não é uma tarefa fácil. Pode muitas vezes ser uma tarefa difícil, mas ela não precisa ser pesada. Ela pode ser leve. Você pode viver uma vida, irmãos, cheia da dificuldade, cheia dos encalços, cheia de coisas, irmãos, que queiram atrapalhar a tua vida. Mas você pode passar pela dificuldade de forma leve. Lance sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele, irmão. O fardo dele é leve e o jugo é suave. Amém? Lá em Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digas, pois, no teu coração. Olha o que é que a palavra diz. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Não fique achando, irmãos, que foi você mesmo
que conseguiu tudo isso que você acha que você tem, que nem é teu, irmão, porque tudo é dele. Até a sua carcaça chamada de corpo, a minha carcaça chamada de corpo não é nossa, irmão, é do Senhor. Tudo que Ele fez, tudo foi obra das mãos dEle, tudo. Se você está aqui essa noite, se você nasceu, se você está vivo, irmão, é por graça de Deus. É pela graça e pela misericórdia dEle. Por isso que quando nós lemos em Mateus 6,33, que nós já lemos, que ele diz assim, Mateus 6,33, irmãos: buscai primeiro o seu reino, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Ele não disse algumas, irmãos, ele disse que todas as coisas seriam acrescentadas. E você precisa internalizar isso, irmão. Você precisa colocar isso como prática da sua vida. Você precisa colocar um princípio em prática, chamado de princípio do contentamento. Você sabe como é esse princípio do contentamento, irmãos? Muitas vezes nós gastamos a nossa vida, nós gastamos os nossos dias tentando conquistar mais e mais e mais e mais e mais, mas quando nós aplicamos o princípio do contentamento, afastamos de nós a ansiedade. Mas não confunda, irmãos, contentamento com comodismo. Ser contente, irmãos, é ser feliz em toda e qualquer situação. Assim como o apóstolo Paulo disse: eu sei o que é passar necessidade, mas eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é passar pelo ruim, eu sei o que é passar pelo bom, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E isso é viver um princípio de contentamento, irmão. Viver princípio de contentamento é diferente de comodismo. O contentamento, você faz a sua responsabilidade e espera em Deus, a parte dele, que Ele fará, porque Deus não é irresponsável naquilo que está sob a sua liderança, irmão. Sobre aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo na sua vida. O que tem deixado você ansioso, irmão? O que é que tem deixado você ansiosa? Qual o teu maior tesouro? É a prata? É o ouro? São os teus bens? É a conta bancária? Lá no Salmo 73, irmãos, o salmista diz assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E quem há na terra que eu deseje mais do que a ti, Senhor? Embora o meu coração e o meu corpo desfaleçam, mas Deus é a minha rocha e Ele é a minha herança. Por que é que você anda ansioso e ansiosa, irmão? Onde está a tua confiança? Onde está a tua expectativa? Onde está o teu tesouro? Será se você tem parado e gastado os teus dias somente para adquirir e acumular tesouros na terra? Mas, irmãos, nessa noite o Senhor quer dizer para você: ei, eu quero que você também acumule tesouros no céu. É isso que Ele quer de mim e de você, irmãos. A quem você tem no céu além dEle? E quem é que há na terra, irmãos, que você deseja mais do que ao Senhor? Você precisa desejá-lo. Você precisa ansiar por Ele.
desejar a presença dEle. Por quem é que você tem ansiado, irmãos? Onde está a tua verdadeira expectativa? Aonde é que os teus olhos brilham? Será se quando você está na presença do Senhor, os teus olhos têm brilhado, assim como brilha quando você olha para a sua casa, para os móveis da sua casa, para o seu carro, para os seus filhos, para a sua mulher, para o seu marido? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse que aquele que amar mais a sua mãe, mais o seu pai, mais os seus filhos, mais as coisas desse mundo, não é digno do reino dele. Ele precisa ser aquele que você vai mais amar nesse mundo. E Ele não aceita, irmão, descer de nível por nada. Ou Ele é primeiro, ou Ele não é nenhum nível. Qual nível que Jesus ocupa na tua vida? Quem é Jesus na tua vida, irmão? Quem é Jesus? Qual o nível de relevância? Qual o nível de valor que Jesus tem na tua vida? Uma vez eu preguei isso aqui, irmãos. Se fosse da vontade de Deus decepar as mãos de Jesus, será se você ainda gostaria de tê-lo, Ele, como Senhor da tua vida? Porque Ele só pode dar, irmão, se Ele tiver mão. E se Ele não tivesse mais as mãos para te dar aquilo que você quer, será se você ainda iria querer Ele na tua vida? Será se você iria fazer igual como aquela mulher em Lucas 7, que ela não olhou para as mãos de Jesus? Ei, aquela mulher em nenhum momento ela procurou nada nas mãos dele, ela só procurou os seus pés, ela só queria estar aos pés de Jesus. Muitos querem as mãos dele, mas nós queremos os seus pés. Aleluia. O que é que tem de mais precioso, irmãos? Que Ele possa te dar, que Ele possa te entregar. O que é que você tem requerido tanto de Deus? O que é que você quer mais do Senhor? Além daquilo que Ele tinha de mais precioso, que Ele já deu por mim e por você, que foi o Filho dEle, que foi morto naquela cruz. Um Deus que se fez homem, que habitou entre nós. E Ele estava nessa terra como um servo. Mas mesmo sendo Deus, Ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo Ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Ele permaneceu fiel até a morte, irmãos. E morte de cruz. Não foi uma morte qualquer. Ele se fez maldito por mim e por você, irmãos. Aquele lugar que era para mim e para você, Ele tomou o nosso lugar. E Ele foi morto naquela cruz, para que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai. Hoje, irmãos, nós podemos dizer que nós podemos ter uma morada no céu, porque um dia, 2000 anos atrás, veio um homem nessa terra que morreu por mim e por você. Amém, irmão? Se isso não faz você dizer um glória a Deus, irmão, o que é que faz? Me diga. Eu abri a boca aqui para dizer que você vai ter um carro, uma casa, que você vai ser rico. O que é que você quer ouvir mais, irmãos? Que não faz você levantar a mão e dar um glória a Deus, ouvindo que o Filho de Deus veio nessa terra, que Ele habitou entre nós, que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e agora você tem livre acesso ao Pai, irmão. Meu Deus! Onde está a tua mente, irmão? Será que já é na pizza para comer daqui a pouco? Onde está a tua mente e o teu coração, irmão? Por isso que Jesus disse: muitos honram Ele com os lábios, mas o coração está distante dEle. Será se sai verdade de dentro de você, irmão? Quando você vem para a casa do Senhor, que você adora Ele. Será se essas lágrimas são de verdade? Será se essas lágrimas são de amor a Jesus, irmãos? Será se quando você se prostra verdadeiramente para Ele? É por isso que Jesus disse, irmãos, que quando nós entrarmos no nosso quarto,
Nós precisamos fechar a porta e orar em secreto, porque o Pai que vem em secreto, Ele nos recompensará. Mas nós não devemos ser igual aos fariseus, irmãos, que chegam nas esquinas e oram para que as pessoas vejam. E Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles não estavam adorando a Jesus de coração. Eram palavras jogadas ao vento. E Ele não quer mais ouvir palavras jogadas ao vento de nós, irmãos. Ele quer ver o seu coração. Ele quer ver a atitude. Chega de você dizer que ama Jesus só da boca para fora. Ele quer ver os seus atos. Ele quer ver os teus atos, irmãos. Os seus atos é quem vão denunciar se você realmente tem o Espírito Santo morando dentro de você. Ah, pastor, quer dizer que eu preciso ser perfeito? Eu não vou mais pecar? Não, irmãos. Quer dizer que você vai continuar com o título de pecador, mas vai deixar de ser um praticante do pecado. Nos céus entrarão pecadores arrependidos, irmãos, mas ficarão todos os praticantes do pecado. Quem aqui não quer ser praticante do pecado, irmão? Quem não quer ser praticante do pecado, levanta a tua mão, irmãos. Deixa esse pecado de estimação para lá. Será se quando você entra no quarto e fecha a porta, que era para você entrar em oração no secreto com Deus para Ele te recompensar, será se você tem fechado a porta do teu quarto para você orar em secreto, para o Pai te ver em secreto? Ou será se você tem usado o teu secreto para outras coisas? Mas eu quero dizer algo para você. Fica aí em pé. Esse momento é um momento para você fechar os teus olhos.